Fabrício, como a segurança do trabalho influencia na produtividade de uma empresa? Essa é uma pergunta importantíssima, né? Vamos pensar de forma bem objetiva e trazer até uma reflexão da Organização Mundial de Saúde, que diz o seguinte, que a riqueza de uma empresa depende da segurança e da saúde de seus trabalhadores. Por quê? Porque não existe hoje trabalho que seja executado única, exclusivamente, eminentemente por robôs. Então tem o humano ali presente, tem o ser humano ali presente. O trabalhador, a trabalhadora que desenvolve a atividade, ela precisa estar nas melhores de suas condições para desempenhar o melhor trabalho. Então, como é que afeta a produtividade? Diretamente. Quando ocorre um acidente de trabalho, por exemplo, ainda que seja um acidente de menor proporção ou de gravidade controlada, de pouca agressão ao trabalhador, de cara gera uma interrupção no seu processo produtivo. Imagina, por exemplo, uma situação simples. Quem nunca cortou o dedo com papel? Imagine que você esteja desenvolvendo uma atividade de baixa complexidade do ponto de vista de exposição a risco, numa atividade de escritório, e corta o dedo com papel. Minimamente você para estancar aquele sangue. Alguns precisam de repente usar um curativo, outros vão ao banheiro lavar as mãos, claro, fazer higienização, enfim. Isso estava previsto no trabalho? Não. Então houve uma interrupção do seu fluxo de trabalho. Imagina quando o trabalhador sofre um acidente mais grave, em que ele não só corta o dedo, mas como ele perde esse dedo, perde a mão, perde um braço, perde um membro ou perde a vida no trabalho. Olha o quanto de interrupção se dá no processo. Isso gera custos diretos para a organização, sem contar todo o fator psicológico envolvido em um acidente grave. O medo dos demais trabalhadores naquela atividade, aquela sensação de inferioridade perante a toda uma estrutura. Isso interfere diretamente no processo de produção, isso interfere até no moral da equipe. Isso gera desconfiança, além das penalizações, porque, obviamente, todo acidente de trabalho que aconteça precisa ser informado ao governo, mediante a plataforma do E-Social, na abertura de uma comunicação de acidente de trabalho. E a partir do momento que se registra essa informação, obviamente, aquele empregador se expôs perante a fiscalização e não pode, não deve deixar de ser investigado. As responsabilidades, elas precisam vir à tona até para que o acidente não volte a acontecer com outros trabalhadores e trabalhadoras. Daí a necessidade de preservar a integridade física mediante a adoção de sistemas de proteção, porque isto assegura a continuidade do processo, o melhor desempenho. Eu falei de acidente, mas posso falar também de adoecimentos. Imagina que o nível de estresse numa organização é muito elevado, a cobrança por produtividade, as exigências, elas são muito rigorosas. Isso pode gerar uma queda em médio e longo prazo no desempenho daqueles trabalhadores. E muitas vezes são trabalhadores que são muito capacitados, muito bem preparados para a execução de suas atividades, mas que acabam tendo rendimentos aquém da sua potencialidade, dadas as condições que são ali estabelecidas para o trabalho. Eu costumo dar um exemplo bem simples. Um dos maiores corredores, atletas da modalidade atletismo e corrida de média e curta distância, é o Usain Bolt. Talvez seja o maior de todos. Agora, imagine que ele tivesse que fazer aquele mesmo percurso usando um calçado inapropriado, a vestimenta inapropriada e o piso esburacado.
ele conseguiria render o máximo da sua potencialidade? Olhe que ele estava preparado. Ele é um atleta que vem se preparando. Mas se as condições não forem as mínimas, se os equipamentos não forem os mais adequados, muito provavelmente ele não conseguiria quebrar todos os recordes, né, que ele quebrou e as marcas que ele registrou aí no atletismo mundial. Aí você tem um trabalhador muito qualificado, melhor desempenho, enfim, mas as condições que são dadas a eles não são as adequadas, como, por exemplo, um nível de pressão exagerado, condições de conforto térmico, condições de conforto acústico ruins, mobiliário inadequado, máquinas sem proteção, exigindo do trabalhador um nível de atenção maior do que o que deveria, porque além de se preocupar com a produção, eu também tenho que me preocupar que meu dedo não fique preso, que minha luva não fique presa, que minha camisa não seja puxada por uma engrenagem. Como é que esse desempenho vai ser adequado? Então, a proteção, a saúde, a segurança do trabalhador é primordial para que se assegure que ali sejam entregues o máximo da capacidade, sem exaurir as forças físicas e psíquicas do trabalhador e da trabalhadora. Pessoas que se recusam a usar EPIs ou uso inadequado, qual medida deve ser tomada pelo empregador? O trabalhador ele pode ser punido com advertência, com suspensão e até mesmo com a demissão. Então, não há essa coisa de usar se quiser ou usar por ser conveniente. Se é necessário para a proteção, tem que ser utilizada. E eu entendo que a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho ela é clara nesse quesito e ela pode muito bem ser expandida para os demais equipamentos de proteção em situações como a que estamos, infelizmente, ainda vivendo, que é essa questão da pandemia. Portanto, cabe sim punições, porque é dever do empregador proteger o seu trabalhador. Até porque, se a gente pensar, né, se o trabalhador não utiliza dos equipamentos de proteção individual, vai acabar gerando um problema para a empresa, porque isso vai gerar acidentes, adoecimentos, e isso pode ocasionar perdas para a empresa, porque lá na frente a empresa pode ser, digamos assim, acionada, né, por negligência. Afinal de contas, ela permitia que trabalhadores desenvolvessem atividades sem a devida proteção. E aí ela vai dizer, não, mas eu entregava o equipamento. Opa, peraí, você entregava, mas era obrigação sua também tornar obrigatório o uso, não somente a entrega. Daí que ninguém vai comprar esse tipo de briga na condição de empregador. E esse trabalhador que porventura venha descumprir sua obrigação estará passivo das punições cabíveis em cada caso. Sabemos que o equipamento de proteção ele não é confortável, né? Ninguém vai dizer que usar uma máscara é confortável comparado a dialogar sem máscara. Mas eu tenho que me submeter a esse desconforto para fins de minha proteção e proteção dos demais. E por isso mesmo que a empresa não vai instituir aleatoriamente equipamentos de proteção individual, sabendo que estes geram desconforto para o seu trabalhador. Ela não vai instituir aleatoriamente, ela vai instituir quando necessário. E se necessário, ela vai tornar obrigatório, porque sabe que o prejuízo da não utilização é muito maior do que o desconforto causado por o uso daquele equipamento. Naturalmente que em ambientes de trabalho nós precisamos sempre pensar na melhoria constante, contínua dos ambientes de trabalho para que estes não ofereçam riscos. Se estes não oferecerem riscos, não haverá necessidade do uso de equipamento de proteção individual. Ponto. Então, nós precisamos pensar que o ambiente precisa ser, abre aspas, higienizado, fecha aspas, e aí eu estou usando o termo da higiene ocupacional, para que não necessitemos nos expor a riscos, para que não tenhamos a obrigatoriedade de usar equipamento de proteção individual.
só em situações muito específicas, né? Existem equipamentos que nunca deixarão de ser utilizados, como, por exemplo, cinto de segurança para trabalhar em altura. Em algum momento vamos fazer trabalho em altura, tem que ter o cinto de segurança, não há o que discutir. Cinto de segurança para carro é um equipamento de proteção individual. Enquanto houver carro, enquanto houver direção, enquanto houver possibilidade de colisão, de capotamento, tem que usar o cinto de segurança. Daí que estes são equipamentos que nunca deixarão de ser utilizados. Ainda que ele gere este ou aquele desconforto, tem gente que ainda reclama do cinto de segurança no carro, enfim. Mas ele é para a proteção. Agora, uma máscara, um equipamento de proteção auricular, uma luva, a gente pode sim desenvolver, obviamente que não instantaneamente, mas com o tempo, sistemas de trabalhos isentos de risco. Aí a gente não vai precisar usar nenhum desses equipamentos. Quem sabe um dia chegaremos nesse estágio, mas todo o trabalho, toda a batalha dos profissionais de segurança e saúde do trabalhador é diminuir a exposição dos trabalhadores e das trabalhadoras a riscos ambientais. Até lá, enquanto não conseguirmos neutralizar, mitigar, eliminar aquele risco, nós vamos proteger o trabalhador, seja com medidas de proteção coletiva, seja com medidas de proteção individual, e aí tornar obrigatório o uso do EPI.